Sejam bem-vindos a um tutorial completo de upgrade dos notebooks da Lenovo IdeaPad 3 e IdeaPad 3i. O procedimento e as peças indicadas servem para os modelos da Intel de 11ª geração e também para a linha AMD com Ryzen 5 5500U e Ryzen 7 5700U. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Otavino Júnior, eu sou especialista em TI e eu trabalho com indicações de produtos relacionados à tecnologia. Então, eu sou mais conhecido por indicar notebooks. Eu faço isso através do meu site especialista em ti.com.br. Porém, os notebooks que eu vou trazendo no canal, eu também faço um vídeo ensinando vocês a fazer upgrade, que no caso é esse vídeo que é um tutorial completo. Então, o que eu faço? Eu trago para vocês também as peças indicadas para upgrade. Para isso, eu convido vocês para conhecer o meu outro site, que é o especialistaindica.com.br. Estou deixando também o link na descrição para vocês, ok? Então é só descer aqui no meu site e vocês vão vir aqui em Upgrade, ok? Primeiro, deixa eu falar para vocês das ferramentas para Upgrade, tá? Eu recomendo que vocês comprem ou tenham essas exatamente aqui, ferramentas de precisão, ok? Por quê? Muitas vezes vocês têm uma chave Phillips, daí tudo bem, abre o notebook, só que daí quando você vai tirar o parafuso do SSD, acaba espanando porque não é a chave correta, ok? Então aqui vocês vão conseguir fazer upgrade não só nesse notebook, como todos os outros que eu trago aqui no canal. E outra coisa, esse conjunto de chaves vem com uma paleta de plástico. Eu também utilizo ela para abrir o notebook. E eu recomendo que vocês utilizem luva, não é uma luva qualquer, é uma luva específica que é anti-estática. Vocês vão ver eu utilizar nesse vídeo, ok? Vou voltar aqui. Veja que eu já trouxe vários notebooks aqui de peças indicadas, mas nesse vídeo específico está aqui para a linha Lenovo IdeaPad 3 e 3i. 3 significa que é da AMD e 3i da Intel. As peças são indicadas para ambos, tá? Pessoal, sempre que eu faço vídeo de upgrade, eu vejo que ainda ficam várias dúvidas. Então, o que eu vou fazer agora? No começo do vídeo eu já vou tirar elas para vocês. Mas se ainda ficar uma dúvida, vocês podem deixar o comentário no vídeo, tá? Vamos lá. Esse vídeo é para qual notebook? Ele serve tanto para a linha da Intel IdeaPad 3i, né, que são os processadores Core 3, Core 5 e Core 7, sendo de 11ª geração, ok? Que mais? Da AMD também ele serve para o Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U. Ah, o meu modelo é X não sei o que. Sendo Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U, eles servem, ok? Mas como assim Core 3 de 11ª geração e 5 e 7? Aqui estou no meu site especialistaintei.com.br, onde eu indico notebooks. Veja, por exemplo, aqui o IdeaPad 3i e 3 1115G4. Esse 11 significa que ele é de 11ª geração. Por exemplo, se fosse o i5, seria i5 1135G7, também 11ª geração, ok? O que pode ser feito de upgrade? Se você está pensando em trocar o processador ou colocar uma placa de vídeo interna, esquece, isso não é possível, ok? A placa de vídeo é integrada ao processador, não tem como colocar outra placa ali, e o processador é soldado na placa-mãe, tá? Então vocês podem aumentar a memória RAM dele, vocês podem trocar o armazenamento dele, o SSD M2, por um maior, que no caso são esses aqui que eu estou indicando, ou então vocês podem adicionar um outro armazenamento, que seja o SSD de 2.5 polegadas, que são esses aqui que eu estou mostrando, ou no lugar deles vocês podem colocar um HD. Mas aí você está perguntando, mas quanto de memória e quanto SSD eu posso colocar o tamanho? Vocês podem colocar até 2 teras de SSD, seja ele M2 e também o SATA, tá? Esses daqui de 2.5 polegadas. E a memória vocês podem colocar até 36 GB, mas isso, gente, é muita coisa. No final do vídeo eu vou falar as minhas sugestões de upgrade. Pessoal, deixa eu só explicar para vocês como funciona o meu trabalho. Todos os produtos que eu indico aqui no meu site, eu deixo links de minha parceria e confiança. Então, caso vocês venham clicar em algum desses links e após efetuar uma compra, você estará contribuindo com o meu trabalho. Não só os links aqui que eu deixo, como também esses links em cima que são das lojas parceiras. Eu sou comissionado pelos meus parceiros se a compra for originada através dos meus links. E quais são os meus critérios de indicações? Pessoal, eu só indico produtos que eu confio e que eu já testei no notebook ou que eu tenho uma certeza absoluta que vai funcionar nos notebooks que eu estou indicando, ok? Então, por exemplo, vocês aqui não estão vendo eu indicar, vocês estão vendo a memória da Kingston, mas vocês não estão vendo eu indicar SSD da Kingston. Por quê? Antes de eu ter esse canal no YouTube, eu tinha uma loja de informática, eu trabalho nessa área há mais de 20 anos. E, por exemplo, eu tive um certo desgosto com a Kingston na questão de SSD. Eu vendia muitos PCs, né, e fazia muito upgrade também, tanto PCs e notebooks, e eu passava, né, no começo a utilizar muito a marca da Kingston, por já gostar
dela para memória, eu gosto ainda, tá? Mas em questão de SSD, eu comecei a ter muito retorno de produtos acontecendo defeito em curto período. Curto período que eu falo de até 1 ano ou até de 1 a 2 anos. Então, por conta disso, eu parei de utilizar Kingston. Então, nesse critério que eu já uso, você já deve imaginar que algumas específicas peças que são até mais de baixo valor, que vocês encontram, por exemplo, no AliExpress, que também é meu parceiro, eu também não indico pelo mesmo critério. Basicamente, o que eu faço para vocês é uma consultoria. Então, não é simplesmente indicar a peça mais barata. Eu quero indicar para vocês um produto de qualidade. E quando eu faço isso, não quer dizer que vocês não vão vir a ter problemas com as peças. Mas com isso, eu vou diminuir muito a probabilidade de dar defeito na peça, entendeu? Então, a mesma forma que eu fazia com os meus clientes, de trabalhar com peças de qualidade para justamente diminuir a probabilidade de dar defeito nas peças, aqui também eu faço o mesmo serviço. Eu indico para vocês produtos que eu acredito, né, com base do meu conhecimento técnico e experiência, que as chances de dar defeito é menor do que utilizar determinadas peças, ok? Não tenho nada contra outro profissional que indique outras peças. Essas são basicamente os meus critérios. Sobre Dual Channel, muitas pessoas acreditam que as memórias têm que ser igual para ser Dual Channel, nada disso, ok? Então, explicando para vocês, ele tem uma memória soldada de 4 GB e dependendo da versão, ele tem outra memória ali, por exemplo, de 4 GB, né, no slot, ou vem um slot vazio. Então, nós temos apenas um slot para colocar a memória. Então, se eu for substituir por uma maior e eu colocar uma de 8, o notebook vai ficar com 12 GB. Se eu colocar uma de 16, ele vai ficar com o total de 20. Se eu colocar de 32, ficar com o total de 36 GB. Tá? Lembrando que isso é muita coisa, no final do vídeo eu vou falar a minha sugestão para o seu uso, ok? Mas enfim, se eu coloco uma memória de 8 ou maior que seja, ele vai ficar dual channel, ele pega aqueles 4 GB e da outra memória ele pega também os 4 GB dela. Então até o 8 GB ali fica dual channel, o que for acima não fica dual. Então nós chamamos isso de não ser total dual. Porém, para um notebook intermediário, isso não faz tanta diferença. Por quê? A maior parte do uso que você estiver fazendo dificilmente passa de 8 GB. Sendo assim, o que passar não vai fazer tanta diferença em desempenho, entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Vocês não vão perder dual channel se vocês colocarem a mais. E questão de sugestão, como eu falei, o que compensa, o que não compensa fazer, no final do vídeo eu falo para vocês. Agora chega de eu falar que eu falei muito, ok? Mas pessoal, deixa o like aí para me ajudar, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos começar o upgrade agora. Bom, pessoal, vamos começar aqui a fazer o upgrade. Lembrando, esse upgrade serve tanto para os notebooks da Lenovo IdeaPad 3, que são a linha da AMD Ryzen 5 5500U e Ryzen 7 5700U, como também serve para a linha IdeaPad 3i, que são as versões da Intel, sendo i3, i5 e i7 de 11ª geração, ok? Vocês estão vendo aqui todos esses parafusos, né, para tirar. Os únicos que são menores são esses aqui, ó, que estão embaixo, ok? Então, separe ele dos demais. Eu vou mostrar para vocês que o tamanho é diferente. Lembrando, as peças indicadas estão na descrição desse vídeo, tá? Só para vocês verem, aqui já dá para ver o tamanho do parafuso que é diferente. Então, lembrando mais uma vez, separem os parafusos de baixo com os outros. Agora, para abrir é muito simples. Estão vendo aqui essa paleta de plástico, né? Eu vou colocar aqui bem, ó, bem exatamente aqui, ó, na diagonal do notebook. Vocês colocam aqui, ó, ele sobe um pouco, tá vendo? Aí é só você passar, ó. O notebook vai abrindo com facilidade, tá vendo? Ó. Tem nada de difícil nesse notebook, é muito fácil fazer o upgrade nele. Ó, veja que eu vou passando, ó. Ele vai abrindo. Vocês podem fazer tipo uma alavanquinha também, tipo assim, ó. Tá? Aí depois é só passando que ele vai desprendendo. Ok? Ó, bem facinho. Às vezes aqui também, ó, tá vendo? Ele tem uma trava aqui embaixo, ó.
Então, às vezes, vocês vão ter que colocar também lá para subir, tá? Porque se vocês puxarem com tudo, tem travas. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, dá para vocês verem aí? Isso aqui são as travas do notebook, ó, ok? Então, se porventura você puxar com tudo antes de desprender, vocês vão acabar quebrando essas travas. Antes de iniciar o upgrade, coloque um pano embaixo do notebook, justamente para que não risque a tampa dele, ok? E aqui quais são as possibilidades de upgrade? Aqui fica a memória dele para você colocar. No meu caso, eu só tenho 4 GB de memória soldada na placa, ok? Então aqui eu tenho um slot vazio. Dependendo do seu notebook, vai vir com outra memória aqui, por exemplo, de 4, como eu disse, que vocês poderão substituir por uma maior, ok? Aqui fica o SSD dele M2, poderemos trocar por um maior. Eu vou colocar até um de 2 teras aqui. E aqui, né, como eu falei, vou colocar memória maior, vou colocar até 36 GB, só para mostrar para vocês. E nesse slot aqui, poderemos colocar um SSD de 2.5 polegadas, que é esse de caixinha, ou podemos colocar também um HD. Só que uma dica importante, o HD não pode passar dessa espessura do case. Se ele passar, a tampa não vai fechar perfeitamente. Por isso que os HDs que eu estou indicando lá são de espessura slim. Ou seja, se você tiver um HD antigo que você queira colocar aqui, se ele passar da espessura, a tampa não vai fechar. Sobre a perda da garantia, não tem nenhum selo que o notebook não possa ser aberto, ok? Porém, se durante o upgrade vocês danificarem o notebook, é um dano ocasionado pelo usuário. E por isso que, no caso, a garantia não cobre, ok? Então, se atentem aos passos que eu vou passar aqui para vocês de segurança. Primeiro deles, tá? Eu vou ensinar vocês a desconectar a bateria. A bateria fica exatamente aqui, ó. Esse fio dele não é tão frágil, mas também não pode puxar com muita força. Então, estou com luva, já vou falar dela aqui. Vocês puxam aqui com cuidado, ó. Tá? Puxam com cuidado, soltou facilmente. Outra coisa, por que eu tenho que desconectar a bateria? Se durante o upgrade eu estou aqui com a minha chave Phillips, eu encostar em determinados pontos da placa-mãe, eu posso simplesmente fechar um curto e danificar ela parcialmente ou totalmente. Então, por isso que desconectamos a bateria. Por que eu utilizo luva? Dependendo da minha carga estática, se eu encostar na placa, eu posso vir a danificar ela também, tá? Então, são recomendações minhas de segurança. O que mais é que eu vou falar aqui para vocês sobre a garantia? Ah, tá. E, portanto, não é só questão da chave. Se de repente, por exemplo, eu vou tirar aqui o parafuso do SSD, tá vendo? Se porventura eu tirar esse parafuso do SSD e o parafuso cair aqui na placa-mãe, em determinado ponto também pode danificar ela parcialmente ou totalmente. Então, por isso que eu desconecto a bateria. Para upgrade de memória é fácil. É só pegar a memória aqui e colocar ela desse jeito, ó. Estão vendo? E após, vocês vêm aqui e encaixa assim, ó. Viu? Encaixa facilmente. Se precisar trocar, é só vir aqui, ó, nessas duas pontas, ó, de forma bem leve. Tá vendo? Só pressionei e ela solta. Novamente colocando. Aí tem depois essa pecinha aqui, ó. Vocês podem colocar, que é um capricho da Lenovo, né? Então, vou colocar aqui, tem um jeitinho certo de encaixar, tá? Ok. Agora vou trocar esse SSD M2 por um maior. Como vocês podem ver, o tamanho físico dele é menor e ele tem um adaptador. Então, já vou colocar direto um tamanho de M2 2280. O que vocês vão fazer aqui? Só tirar aqui o parafuso. Ok. Tirei aqui o parafuso, eu tiro aqui com calma, ó. Tá vendo, ó? Só fazer assim, sai com facilidade. E agora aqui, como que eu vou colocar esse SSD M2? Eu vou colocar exatamente assim como vocês estão vendo, ó. Encaixa facilmente, ó. Estão vendo? Ó, encaixei. E após, só fazer isso aqui e colocar o parafuso novamente. O SSD aqui na Lenovo vem com essa borracha térmica, estão vendo? Vocês podem tirar ela e colocar no SSD novo também. Ó, tiro aqui, aí eu posso colocar aqui. Se vocês substituírem um SSD M2
será necessário instalar o Windows nele, ok? A quem precisar, eu tenho um curso de formatação, estou deixando na descrição desse vídeo. Mas se você apenas adicionar um outro SSD, não precisará instalar o Windows não, ok? Porque o Windows fica no SSD M2 que vem com ele. Então aqui eu vou colocar um outro SSD e claro, no final do vídeo eu vou ensinar vocês também que vai precisar formatar ele, mas não vai ter uma instalação do Windows, é só formatar para poder usar. Para adicionar um HD de 2.5 polegadas ou SSD de 2.5, que é o caso de caixinha que eu falei aqui para vocês, o notebook acompanha esse kit aqui, que são os parafusos, o flat SATA. Então vou ensinar vocês a colocar, tá? Então primeiramente vamos tirar os parafusos aqui, ó. Cuidado para não perder esses parafusos, porque eles são específicos daqui. Ok, agora vamos colocar o SSD. Aí esses parafusos que vem aqui é justamente para que você parafuse ele aqui lateralmente, tá? Só para vocês verem, ó, é muito fácil. Aqui é só, tá aqui, tá vendo? Ó, vocês encaixam, ó, não tem nenhuma dificuldade não, ok? Ó. Encaixou, perfeito. Aqui, se vocês encontrarem uma forma melhor, mais fácil de vocês colocarem, não tem problema. Vocês podem dobrar um pouco aqui, como vocês estão vendo, ó. Ok? Mas a forma, nesse momento que eu encontrei aqui mais fácil, foi dessa forma. Eu vou pegar aqui, vou passar por baixo e vou fazer isso aqui com ele. E vou passar embaixo desse flat aqui também, ó. Ok? Então veja como vai ficar aqui, ó. Mas lembrando, se você encontrar uma forma mais fácil de você fazer, não tem nenhum problema não. Ó, veja como ficou aqui, tá? Inclusive eles têm adesivos aqui embaixo, se você quiser colar direto. Como eu vou tirar depois, né, que isso aqui é só um vídeo de como fazer upgrade, eu não vou colar, ok? Então aqui a forma mais fácil que eu encontrei nesse momento é justamente assim, ó. E aqui eu passo por baixo. Agora eu vou parafusar aqui e depois eu vou conectar ele aqui. Após parafuse, né? Bom, o que vocês vão fazer agora? Aqui que vocês vão colocar esse flat, ó. Estão vendo? Então, aqui com a paleta, ó, vocês podem vir aqui devagar, ó, e só levantar, ó. Tá vendo? Levantou. E coloquem aqui dentro, ó. Pode até vir com o dedo aqui, ó. Ok, ó, baixou. Ah, veja uma coisa, isso aqui ficou para cima, tá vendo, ó? Então eu só vim aqui, ó, facilmente, ó. Coloco aqui embaixo. Ó. Se vocês quiserem passar por cima, achar outra forma, não tem problema. Para vocês vejam como que ficou o flat SATA aqui, ó, bem colocado, ok? Se ele tiver um pouco para fora, não vai reconhecer o SSD. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês outra forma de colocar o SSD, ó. Veja que eu inverti ele e eu consegui colocar embaixo, tá vendo? Veja como está conectado aqui, ó. Ó, tá vendo aqui que tá um pouquinho desalinhado? Isso aqui pode fazer ele vir a não funcionar, então eu vou até arrumar, ó. O que aconteceu aqui? Por eu colocar dessa forma, ele inclinava um pouco pro outro lado e aqui não fechava corretamente, entendeu? Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar o adesivo, aí ficou bem certinho aqui e ele encaixou. Então lembrando, se tiver um pouco encaixado daquele jeito que estava, pode ser que o SSD não reconheça. Agora vamos colocar novamente a bateria e o conector aqui, ó. Só pegar aqui, como vocês estão vendo, ok? E encaixar também de forma leve, ó. Olha, encaixa com facilidade, ok, encaixou, pronto. E vamos pôr a tampa no notebook. Aqui é simples, é só vocês realmente pressionarem, ó. Pressionou, coloca os parafusos, lembrando, os parafusos menores são aqui embaixo e os outros em qualquer lugar. Quando vocês forem colocar os parafusos, eu recomendo que vocês apertem, por exemplo aqui ó, com a mão, ó, tipo eu estou colocando, dando uma apertada aqui para eu colocar o parafuso. Ó, aqui por exemplo não tinha fechado, tá vendo? Então tem que apertar novamente aqui, viu?
Aí, depois eu coloco o parafuso e aperto um pouco aqui, ó. Quando vocês fizerem o upgrade, a primeira vez que vocês ligarem o notebook, pode ser que ele demore um pouco para ligar e que a luz aqui fique piscando, mas depois de uns 10 segundos ele vai ligar a tela. Se não ligar, porque alguma coisa errada foi feita no upgrade, aí você tem que verificar lá se de repente a memória ficou desconectada, não ficou exatamente bem encaixada, tá? Mas enfim, aqui que eu vou fazer, eu vou ligar e vou entrar na BIOS para mostrar para vocês que reconheceu as peças. Então liguei e fico apertando a tecla F2 sem parar, para que ele entre na BIOS. Ok, aqui entrou, veja que está com 36 GB de memória, está com o SSD de 240 GB que eu coloquei de caixinha, né, o 2.5 polegadas, e também está com o SSD de 2 TB aqui que eu coloquei, ó, o da Crucial, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar ele justamente para que eu volte o SSD antigo dele para eu continuar esse vídeo, tá? Então aqui só para mostrar para vocês que reconheceu as peças que eu indiquei. Para sair da BIOS, para quem precisar, vocês podem dar ESC, ok? Ele vai sair, dá ok, né, que seja, ou simplesmente você vai e desliga direto. Quando vocês instalarem outro SSD, no caso de 2.5 polegadas, ou HD, né, no caso, vocês precisarão formatar ele para funcionar. Se vocês forem direto aqui, por exemplo, no meu computador, ó, vocês podem ver que só está o SSD que veio com ele, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ó, embaixo, né, no menu iniciar, ó, botão direito aqui, ok? E vem aqui em gerenciamento do computador. Aliás, melhor, pode vir direto aqui em gerenciamento de disco. Ele vai dar essa mensagem para você inicializar o disco. Pode clicar em OK. Veja que ele aparece agora aqui como não alocado. Se fosse um SSD que já tinha uso, ele já iria aparecer aqui, ok? Mas no caso, como é um que ele está novo, né, não tem nada gravado nele, fica exatamente dessa forma. Aí vocês vão vir aqui com o botão direito, ó, novo volume simples, avançar, avançar, avançar. Você pode até colocar outra letra aqui se você quiser, tá? Como eu estou fazendo aqui, eu só vou deixar o D mesmo e avançar. Pode deixar da forma que está, avançar, concluir. Veja que agora tem outra unidade aqui. Agora podemos gravar no SSD que colocamos. Sugestões de upgrade. Deixa eu só explicar para vocês primeiro sobre a memória RAM. Para que serve a memória RAM? Memória RAM basicamente é como se fosse uma mesa para o processador trabalhar. O processador é o principal, ok? E ele tem a mesa ali para ele trabalhar, que é a memória RAM. Então imagine que você tem uma mesa muito pequena para a demanda que ele tem. O que vai acontecer? Ele vai demorar mais para entregar aquele trabalho. Agora, se ele tem uma mesa que entregue um tamanho legal para ele, ok. Se você comprar uma mesa ainda maior para ele do que aquilo que ele precisa, vai mudar alguma coisa no desempenho daquele trabalhador? Não, é a mesma coisa que vai acontecer com a memória. Então depende do seu uso e também ao notebook que é destinado. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um i3 de 11ª geração, ele é utilizado para home office. Então não faz jus você ter mais de 12 GB, você não vai ter nenhuma diferença de desempenho, ok? Agora, se você tem com AMD Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U e você quiser colocar mais 16 GB, né, trocar lá para colocar a memória de 16 GB, para ele ficar com o total de 20, aí já faz jus, porque um jogo mais pesado vai sim ter diferença de desempenho, por exemplo, Fortnite, um Call of Duty, ou então Forza 5, por exemplo. Vocês vão notar essa diferença, tá? Mas também não vejo necessidade de você passar de 20 GB, porque o uso também que ele é destinado a esses jogos não vai passar disso. Então de nada vai adiantar você ter mais do que isso de memória. Ah, mas quem vai utilizar tudo isso de 36 GB? São pouquíssimos usuários, geralmente para quem vai trabalhar com máquina virtual. Aí faz jus, ok? E então, no caso, se você, por exemplo, até que tenha o AMD Ryzen 5 ou Ryzen 7 5700U, ou tenha o Core 5 de 11ª geração ou o Core 7 de 11ª geração, só que a sua utilização seja home office, ou seja, vou abrir diversas abas, vou navegar na internet, vários, né, documentos, também não vai fazer jus você passar de 12 GB. Por isso, essa é a minha sugestão. Quando eu falo isso para vocês, se vocês quiserem entender mais, vem aqui no teclado do notebook, segura a tecla Windows, aperta o R, vai aparecer o comando executar. Digita exatamente aqui, ó, task mgr, ok? Dá Enter, né? Aí vocês vão aqui em desempenho. Aqui em desempenho ele vai mostrar para vocês o quanto que vocês estão utilizando de memória.
Ou seja, né, para quem, sei lá, eu tenho 8 gigas, e aí na maior parte do tempo eu não estou passando de 80%, não tenho porquê de eu ter mais, entendeu? Não vou ter mais desempenho, né? Agora, tá passando dos 90, às vezes ficando aqui 100, aí já faz jus você fazer um upgrade, tá? Outra coisa, você deve ter visto aqui que tem 3 marcas no momento de memória que eu estou indicando, e até SSD tem 2 marcas também. Ah, qual que é melhor? Todas essas marcas, todos esses produtos foram testados no notebook. Eu gosto de todos eles. Vocês podem ir no que estiver mais em conta, ok? Não vai ter uma diferença significativa em desempenho. Apesar deles poderem ter nas suas características diferenças, hoje é tudo muito rápido. Então, na prática, na hora que testa, não tem diferença significativa, ok? Então, a minha sugestão é o que estiver mais barato, vocês optem por ele. Por que que eu deixo mais links? Justamente porque às vezes uma determinada peça, de uma determinada marca, no caso, acaba esgotando. E assim eu tenho aqui mais opções para vocês, ok? Agora, em questão de armazenamento, é a mesma coisa do que eu falei para vocês. Se vocês, de repente aqui, ó, vou mostrar um exemplo. Eu tenho aqui o meu computador, tá? Então, aqui no caso, digamos que vocês têm aqui só o descolocar o C. Você precisa ver se você está utilizando muito ou se tem muito espaço sobrando. Se você tiver pouco espaço sobrando, aí faz jus sim você fazer o upgrade. Como eu falei, vocês têm a opção de adicionar um outro SSD SATA, né, de 2,5 polegadas ou HD, que no caso vai ficar uma outra unidade, mais ou menos igual está mostrando aqui para vocês, ou vocês podem substituir o SSD M2 dele por um maior. Se a intenção for só armazenar mais, tipo, eu tenho fotos, documentos, música, eu quero só armazenar, aí vocês podem ir para um HD, tá? Que eu tenho as indicações aqui. Só que veja se não compensa ir no SSD. Por quê? Antigamente o SSD era muito mais caro que o HD. Hoje os preços baixaram muito. E o SSD é mais rápido, uma tecnologia mais nova. Então faz jus sim vocês pensarem no SSD para ter uma expansão a mais, ok? Ah, mas quando que eu devo substituir o SSD dele, o M2, por um maior? O SSD M2 ele é mais rápido ainda do que o SATA, mas vai fazer jus vocês trocarem, né, por um maior, de repente se vocês quiserem instalar mais jogos, entendeu? Você queira mais desempenho. Aí realmente vocês vão ter mais desempenho com o M2 do que você colocar um SATA. Até vai atender a alguns determinados usos, tá? Mas aqui realmente ele tem mais velocidade. Agora, para uso de home office mesmo, não vai ter diferença não. Tem uma pergunta que eu estou recebendo muito. Vocês viram que eu gosto da Crucial, que eu estou indicando aqui o SSD, né? E, enfim, tanto o M2 quanto o SATA, eles estão me perguntando: ah, vi uma memória da Crucial lá mais em conta, posso comprar ela? Vai servir no notebook? O que que acontece? Há um tempo atrás, para outro notebook, eu cheguei a comprar uma memória da Crucial para fazer upgrade, só que não funcionou. E após, teve vários feedbacks negativos também que não funcionou. Tive alguns positivos, porém foram poucos. Então a minha suspeita é que estejam falsificando a memória crucial de 3200. Então por isso que eu nem vou perder meu tempo de comprar e testar, porque eu estou vendo muita memória desse tipo, tá? E aqui eu já tenho memórias que sim, funcionarão nos notebooks para vocês e os links são verificados por mim. A outra coisa também da memória, que nem aqui, ó, da Kingston. Eu estou indicando aqui, por exemplo, de 16 gigas, então muita gente vê um modelo e vai lá e encontra de repente, um local mais em conta, não tem nenhum problema vocês fazerem isso, né? Claro. Mas assim, estão encontrando mais em conta, depois ele falar para mim, ah, não funcionou. Aí vai ver, a memória também pode ser falsificada. E eu recebi tanto feedback assim que eu passei até a colocar aqui, ó, só estou indicando essa memória no link que comprei do AliExpress, pois tenho a suspeita de alguns locais estarem comercializando a memória falsificada e assim não funciona no notebook. Apesar de parecer assim algo de outro mundo, a falsificação de memória é muito, como pode dizer assim, a palavra não é normal, é comum. Mas ainda assim, não quero que vocês entendam se comprar de repente uma outra memória e não funcionar, que ela seja falsificada. Eu não posso fazer uma afirmação dessa, ok? Vocês podem também tentar atualizar a BIOS. Pode ser que a BIOS, a versão que vocês estão, não está homologado com a memória. Isso também acontece. Mas tem o risco de ser falsificado, tem o risco também da memória ter vindo com defeito, por exemplo, ok? Então, basicamente é isso. Pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é um tutorial completo. Acredito que assim tirarei aqui várias dúvidas. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar o comentário nesse vídeo. Agradeço demais se vocês deixarem seu like, o comentário do que vocês acharam. E se ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.